Shalom, graça e paz a todos vocês, aqui Pastor Wagner Muniz, este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama, e nós vamos para mais uma palavra poderosa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito. E hoje, meus amados, eu tenho uma palavra para você, direto do coração de Deus para os vossos corações. Amém? Antes de iniciar essa palavra, ler o texto sagrado, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, compartilhar o nosso conteúdo, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, enfim, interagir com esse canal, porque esse canal é bênção de Deus aos vossos corações. Amém? Amados, o texto que nós temos nesta noite, nesta quarta-feira, aleluia, glória a Deus, e se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 8, na altura do verso 14, que está dizendo assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8, 14. Então, amados, eu quero trazer uma mensagem nesta noite, falando a respeito daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. O cristão, ele tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Pois a palavra do Senhor diz, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Será que você tem sido guiado pelo Espírito de Deus? Ou será que você tem sido conduzido pelas tendências desse mundo pecaminoso, desse mundo que nos leva a pecar, desse mundo que nos leva a desviar? Então, meus amados, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós vamos aprender através desse texto sagrado, que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem o Espírito Santo como seu guia e orientador. O Espírito Santo é o guia do cristão. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Será que você é filho de Deus? Porque se você for filho de Deus, meu amado, certamente você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é o guia da igreja também. Além de ser o nosso guia, meus amados irmãos, o Espírito Santo, ele é o guia da igreja. Nós vemos no livro de João, capítulo 16, verso 13, que o próprio Jesus disse que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, meus amados irmãos, esse Espírito Santo, ele tem que servir de guia para a igreja do Senhor Jesus. Infelizmente, meus amados, muitas igrejas não estão adquirindo o guia do Espírito Santo. Muitas igrejas não estão consultando o Espírito Santo para ser o seu guia. E isso é terrível, amados irmãos. Isso pode levar a igreja à frieza. Isso pode levar a igreja para desviar da fé, apostatar da fé. É por isso, meus amados, que nós temos que ter o Espírito Santo como guia da igreja. No livro de Mateus, capítulo 23, verso 10, Jesus já havia dito: nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia,
o Cristo. Então Jesus Cristo é o nosso guia. E Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele representa o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que obedecer esse Espírito Santo. Nós temos, amados irmãos, de ser conduzido por esse guia tão tremendo, esse guia sensível, que é o Espírito Santo de Deus. Então, se você é filho de Deus e filha de Deus, minha amada, você tem que ser conduzida, você tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas alguém pode me dizer assim, fazer a seguinte pergunta: mas pastor Wagner, como que eu posso ter o Espírito Santo como guia? Você pode ter o Espírito Santo como guia, meu amado irmão, quando você estiver fervoroso na oração, fervoroso quanto à sua fé, fervoroso quanto à obediência. Você pode ter o Espírito Santo como guia quando você estiver se humilhando perante a presença de Deus. Então o Espírito Santo, minha amada, é o guia da igreja. O Senhor Jesus Cristo guia a sua igreja através do seu Espírito, pois em Romanos 8, versículo 9, está escrito que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você não tiver o Espírito de Cristo na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, você não é de Jesus. Aí é a palavra que está dizendo, não é o pastor Wagner que está dizendo. Aleluia, glória a Deus, é a palavra. Se a igreja não ter o Espírito Santo como orientador e guia, a igreja não pode caminhar, vai caminhar às escuras. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo tem de ser o guia da igreja. Aleluia, oh glória a Deus. O Espírito Santo também, meu amado irmão, é o guia individual do cristão. Nós temos que ter esse guia do Espírito Santo na nossa vida. Cada cristão tem que ter o guia do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é o guia da igreja, como também é o guia individual de cada crente na face dessa terra. No Salmo 143, verso 10, Davi já havia solicitado ao Senhor, dizendo: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito por terreno plano. Aleluia. Ou seja, o salmista Davi, ele tinha o guia do Espírito Santo na sua vida. Irmão, é importante você ter essa comunhão, é importante você ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus na sua vida também. O grande monarca Davi, essa grande figura histórica e bíblica que tem dentro da palavra de Deus, chamado Davi, ele era um homem totalmente sensível ao Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E nós podemos ver nas entrelinhas, nós podemos ver nos salmos, na maioria dos salmos de Davi, que Davi ele era sensível, ele era um homem sensível, ele era um homem truculento, guerreiro, mas ao mesmo tempo sensível ao Espírito Santo. E muitas das vezes, minha amada irmã, e muitas das vezes, meu amado irmão, nós temos que ser também sensível ao Espírito Santo e adquirir esse Espírito para ser o nosso guia na face dessa terra. O Salmo 25, verso 9, está escrito que o Senhor guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Aleluia, glória a Deus, né, amados irmãos? O Senhor é o guia dos humildes. Aleluia, glória a Deus. Então esse Espírito Santo, ele vai te guiar, esse Espírito Santo, ele vai te conduzir se você for humilde na presença de Deus. Em Gálatas, capítulo de número 5, verso 25, Paulo vai nos dizer: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, se você quer viver no Espírito, então ande no Espírito e tenha
o Espírito Santo como seu guia pessoal na sua vida, na sua história, que você vai ver que tudo vai ficar mais fácil na sua vida, meus amados irmãos. Com o Espírito Santo, tudo fica mais fácil. Infelizmente, Igreja do Senhor, a igreja passa por muitas dificuldades, meus amados irmãos. A apostasia está grande, o pecado está grande sobre a face da terra. O Satanás está querendo incutir na cabeça do povo que não existe mais Espírito Santo, que não existe Espírito Santo, que o Espírito Santo não é Deus. Meus amados irmãos, é muita apostasia nesses últimos dias, pois a humanidade tem dificuldade em crer nesse Espírito Santo para nos guardar, para nos cuidar, para nos guiar. E esse mesmo Espírito Santo que esteve presente no livro inteirinho de Atos dos Apóstolos, é o mesmo Espírito Santo, aleluia, que pode guiar a minha vida, que pode guiar a sua vida, que pode guiar a nossa família, que pode conduzir a igreja e pode, glória a Jesus, nos selar para nós entrarmos no reino dos céus. Oriande clama labassuriande canta labaia. O Espírito Santo, meu amado irmão, é o guia da obra missionária. Nós podemos ver em várias passagens de Atos dos Apóstolos o Espírito Santo conduzindo, aleluia, a obra missionária. Então, meus amados, toda obra missionária, ela é conduzida pelo Espírito Santo, e Deus não vai deixar perecer, aleluia. Quando a obra é de Deus, Deus jamais vai deixar perecer a sua obra. Deus, ele vai suprir de todas as necessidades. Deus, ele vai suprir financeiramente, espiritualmente. Deus, ele tem poder de suprir a obra missionária, a obra dele missionária nessa terra. O Espírito Santo é o guia orientador da obra missionária. Ele conhece as regiões mais necessitadas da pregação do Evangelho de Cristo. Em Atos, capítulo 16, verso 6, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar na Ásia e na Bitínia. E naquele momento, porque a região da Macedônia clamava por socorro, aleluia, clamava pelo poder da palavra, aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo sabe as regiões que necessita da palavra. O Espírito Santo, ele é o guia, o orientador da obra missionária. O Espírito Santo, ele é importante para as nossas vidas e para as nossas almas. Em Atos capítulo 8, verso 26, o Espírito Santo guiou Filipe até o deserto de Gaza para evangelizar um alto oficial da África e as demais cidades da região. Então esse Espírito Santo, o mesmo que guiou Filipe naquela obra missionária, ele vai guiar a tua vida também, ele vai suprir a sua vida também. Não se preocupe, meu amado. Infelizmente muita gente fica preocupado com o financeiro, infelizmente muita gente fica preocupado com os problemas, aleluia, mas se nós temos esse Espírito Santo, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Em Atos capítulo 10, verso 19, o Espírito Santo guiou Pedro até Cesareia para evangelizar a família de Cornélio. Então, meus amados, para resumir e para concluir essa palavra poderosa na sua vida, eu quero lhe dizer que o Espírito Santo é o guia da obra missionária. O Espírito Santo é o orientador dos filhos de Deus na terra. Ele intercede por nós, ele fala, ele chama, ele guia, ele orienta, ele revela, ele ensina, ele exorta, ele consola,
Ele edifica, Ele fortalece a todos nós. O Espírito Santo, meu amado, é Deus na nossa vida. Oh, glória a Deus! Então, meus amados, clame pelo Espírito Santo de Deus. Tenha o Espírito Santo como guia na sua vida. Tenha o Espírito Santo como a chave da sua vida espiritual na face dessa terra. E você vai ver que Deus vai fazer na sua história, na sua trajetória. O Espírito Santo é o guia da igreja. O Espírito Santo é o guia individual do cristão. O Espírito Santo é o guia da obra missionária. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo, meus amados, é o nosso guia. Vou terminando essa mensagem por aqui. Louvado seja Deus, e toda honra, toda glória seja dada a esse mesmo Espírito Santo, a qual eu acabei de pregar, que Ele venha curar suas feridas, que Ele venha tocar no seu coração, que Ele venha mover o trabalhar de Deus na sua vida, na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, enfim, que esse mesmo Espírito Santo que eu terminei de pregar aqui, venha agir na nossa história, amém? Que Deus abençoe, fique na santa e gloriosa paz do Senhor, uma boa noite a todos, que Deus abençoe na paz do Senhor.